Bom, por hora, o que a gente pode esperar já para hoje de bate-pronto, especialmente para Minas Gerais e também o resto do país no fim de semana, Thaís? Marcelo, a gente precisa alertar que ainda chove muito por lá, viu, gente? Essa chuva, ela deve ser forte um pouquinho mais para as áreas acima de onde a gente vinha mostrando nos últimos dias. Portanto, a chuva mais forte hoje, ainda sobre o Espírito Santo, um pouquinho mais para cima do Vale do Rio Doce, chega até o Vale do Jequitinhonha, em Minas, incluindo o sul da Bahia. Bom dia para você nessa sexta-feira. Prazer ter a sua companhia. A gente começa abrindo câmera de BH mais uma vez para mostrar que ainda vai ser um dia com muitas nuvens por lá. A chance de chuva ainda existe. A gente não descarta a condição de temporal, mas se vier deve ser menos volumoso que nos últimos dias. Hoje máxima de 26 graus ao longo do fim de semana na região metropolitana ali de BH. A chuva deve ser moderada, mas mais para o norte ali do estado a chuva continua muito forte. E está bem molhado ali na praça, né, Thaís? Exato, Marcelo. Indicativo de que choveu mesmo bastante, né? Exatamente. E aí continua, então, a condição dessa chuva que pode vir a qualquer hora do dia. A frente fria, ela começou a se movimentar, porque a baixa pressão que deu origem a ela se afastou bastante. De ontem para hoje, uma outra baixa pressão se formou e deu condição para ela começar a se movimentar. Lembra que ela estava estacionada sobre o Espírito Santo desde o domingo? No litoral sul da Bahia é o local onde ela está agora e até o domingo deve chegar ao recôncavo baiano. Por conta dessa mudança das baixas pressões, esse corredor de umidade aqui, ele se desconfigurou desde hoje, portanto, mas ainda há um grande fluxo de umidade pelo país e uma entrada também de umidade ali pelo norte por conta da zona de convergência intertropical. Esses fenômenos aqui deixam esta área que vocês vão ver em alerta de perigo para uma chuva bastante volumosa, desde o centro-norte de Minas, pegando até a altura do Pará e do Maranhão, passando também por Rondônia e boa parte do Nordeste. Você vê que pega até Sergipe, né? Ali a parte do sertão que tem chance de temporal. A gente tá com essa marcação em roxo, onde eu falei para vocês, do sul de Minas até ali a parte norte do Espírito Santo, do sul da Bahia, aliás, até a parte norte do Espírito Santo, com chance de chuva de 100 milímetros para hoje. Gente, é muita coisa nessa faixa aqui que vocês acompanham. E no litoral de São Paulo inteiro e na faixa sul do Rio de Janeiro também pode chover bastante hoje. Por conta disso, os alertas continuam para lá. Além desses sistemas, há outros atuando no país hoje. Ainda aquele cavado aqui, trazendo essa chuva ainda para São Paulo, principalmente também ali para o Rio de Janeiro, e bastante umidade entrando do mar por conta de dois sistemas embaixo que funcionam como uma engrenagem, o que ajuda a trazer a umidade aí para essa faixa do litoral. Por causa disso, veja que várias cidades já ultrapassaram a média da chuva de janeiro nos últimos 3 dias. A gente tem Linhares no Espírito Santo que chegou a 190, quase a média de 140. Itariri, São Paulo, ali no Vale do Ribeira, quase 300 nos últimos 3 dias, a média de 244, Marcelo. E você vê que Peruíbe, quase 300 também, superando bastante a média do mês. É muita coisa. E concentrada no litoral, né, Thaís? Exato. E olha, te explico aqui o que ocorreu. A gente falou sobre a chuva orográfica ontem. Essa arte explica que a umidade entra, essas nuvens batem no relevo e sobem com muita rapidez, formando as nuvens de chuva que ficam concentradas bem nas áreas que estão ali abaixo da serra. Então, você vê que uma nuvem muito carregada se forma com o auxílio do relevo da região, com a umidade que vai entrando por lá. Foi isso que ocorreu nos últimos dias. E como o solo já está bastante encharcado, o risco de deslizamento e alagamento, ele se estende em mais áreas, pegando, então, moderado em toda a faixa do litoral de São Paulo, pegando a faixa do Rio de Janeiro, chegando quase até a cidade do Rio aqui, e aí subindo aqui por Minas Gerais, a gente mostra para vocês que chega até a região metropolitana, região dos vales, Vale do Rio Doce, até um pouquinho mais acima, e no Espírito Santo esse risco é alto, gente, então bastante atenção. Quero trazer imagens de São Paulo para a gente fechar, Marcelo, que hoje tem chance de tempo mais firme para cá, então a chuva deve dar uma trégua para a região metropolitana, concentra mais no litoral, ainda assim faz calor, máxima de 29 graus, e a gente tende a ter uma sexta-feira e um fim de semana com tempo mais sem chuva para cá, viu? Perfeito, Thaís. Obrigado por suas informações. Daqui a pouco você traz mais detalhes, né? Daqui a pouco eu detalho mais desse tempo maluco aqui que é típico do verão, infelizmente. Pois é. Obrigado, viu?
Pois é, e isso é o que se espera para o fim de semana, Thaís? Marcelo, boa parte do Espírito Santo ainda está na rota dos temporais hoje, viu? A gente alerta, então, que esse risco é alto, o solo vai estar bastante encharcado. O norte do estado está em alerta de perigo extremo para chuva muito volumosa. Até 100 milímetros ao longo do dia de hoje, além de tudo que já caiu. Inclui também áreas de Minas, ali do Vale do Rio Doce, até o Vale do Jequitinhonha e também o sul da Bahia, hoje com muita chuva. Quero começar abrindo imagens de Itabuna, que fica ali no sul, na mesma direção de Ilhéus, onde a gente tem já o solo ali, ó, você vê o asfalto, Marcelo, com água empoçada. Tem previsão de bastante chuva para lá. Essa chuva hoje deve acumular os 25 milímetros e deve aumentar ao longo do sábado e do domingo. Porto Seguro ainda mais, com 50. Até domingo, essa chuva deve chegar até Salvador. Então, pessoal, atenção. Itabuna hoje máxima de 29 graus. Você vê aqui que o Nordeste já aparece com condição de chuva hoje. A gente tem toda a faixa leste também, partindo do sertão ali, no verde claro. É onde a gente também tem risco de chuva mais forte, está em azul, que é a parte sul, pegando o norte de Minas e parte do Espírito Santo, viu, gente? No verde mais escuro só aparece menos, no verde claro do mapa a gente tem chance de chuva, incluindo essa faixa norte do Rio Grande do Sul, onde não vinha chovendo. Hoje a gente tem uma baixa pressão chegando pelo oeste do país, que leva a chuva para lá, atinge também a faixa norte de Mato Grosso. Tempo firme, mais próximo a Roraima, ainda nessa faixa de Mato Grosso do Sul, até parte do Paraná e mais centro-sul do Rio Grande do Sul, apenas hoje, Marcelo. Muito bem. Eu queria só, Thaís, a Camila Oliveira, lá da TV Bahia, do Jornal da Manhã, tá mandando mensagem para nós aqui, dizendo que essa imagem que apareceu agora ali, na verdade é a Praça Cairu, que fica no centro da cidade de Ilhéus. Ah, Ilhéus. Ilhéus, então. Exatamente. Obrigada por informar pra gente. É importante a gente falar do lugar certo, o pessoal que está lá na Bahia conhece bem, então tá dando toque ali. Obrigada, Tá obrigada mesmo. Ilhéus. Ah lá. Aí, Isso. ó, corrigido, então, graças à atenção de vocês. Muito obrigada, gente. Ilhéus também está na rota da chuva forte. É a mesma previsão ali de Itabuna, com 25 milímetros, e essa chuva deve aumentar no sábado, principalmente porque a frente fria vai subindo em direção aí, gente. Vocês têm que ter bastante atenção. Essa chuva forte de Porto Seguro amanhã tende a ficar mais forte nessa região. Previsão afinada, então, para as duas cidades. Sim, muito obrigada. Sempre bom ter a companhia de vocês e atenção, principalmente. E esse calor, ele vai continuar presente hoje. Aqui a gente vê o mapa das máximas. Rio de Janeiro chega aos 29, São Paulo aos 29. Também a gente vai ter um dia com bastante nuvens, principalmente no Rio. Já você vê que Porto Alegre, 31 graus, é a mesma máxima de Cuiabá. Também o pessoal que está ali na região do Acre, Manaus com 30, faz 33 em Teresina e 35 em Campo Grande, ainda bastante calor para lá. Já Salvador, a temperatura diminuiu. A gente tem visto essa chuva, gente, que são efeitos do fenômeno Laninha. A NOAA, que é o órgão dos Estados Unidos, que monitora a temperatura do oceano, confirmou ontem ao longo do dia que estamos com Laninha confirmada. Agora a temperatura do Pacífico Equatorial está em 1,1 grau negativo. Só que a gente está com um Laninha fraco, que deve ter seu ápice agora no mês de fevereiro e deve durar até março. Depois disso, a gente tende a entrar num período de neutralidade no oceano, mas ainda assim a gente sofre os efeitos, que são esses que a gente vai acompanhar aqui. Menos chuvas na região faixa ali mais centro-sul do país e mais chuvas na região norte. Mas como no norte, Marcelo, a gente tem tido tempos de muita secura, essa chuva que tende a ser mais forte ainda não vai recuperar tudo que a gente enfrentou do fenômeno anterior, do El Niño. Não é uma chuva tão que vai recuperar tão rápido, né, Thaís? Exatamente. Olha, só para dar uma pincelada para vocês finalizar, Aracaju na tela, para mostrar para vocês que hoje também chove em Aracaju. A chuva subindo para lá, a gente mostra para você que o céu tende a fechar, viu? Então, o pessoal fica atento. Hoje, máxima aí de 31 e previsão de 20 milímetros para Aracaju. Muito bem. Fechamos essa rodada? Fechamos. Thaís Luquezzi com o nosso resumão do dia na previsão do tempo. E que exemplo ele, né, Marcelo? Bom, demais. Para cá, eu lembro do risco que é de deslizamento e alagamento para boa parte do sudeste, mas atinge também o nordeste do país hoje, viu, gente? Vale para o litoral paulista, até o sul do Rio de Janeiro, mas principalmente para todo o centro-leste de Minas Gerais, todo o Espírito Santo. E o CEMADEM atualizou esse risco também para toda a faixa leste da Bahia hoje. Quero abrir com imagens de Juazeiro, que a gente vem falando de tempo seco lá há tanto tempo, Marcelo. Hoje máxima de
31 e hoje pode chover, previsão de 10 milímetros. Mas atenção, que amanhã essa chuva pode acumular 50 ali entre Juazeiro, Petrolina. Então, pessoal, atenção, é muito volume para um dia só, viu? Essa frente fria que estava estacionada no Espírito Santo começou a avançar, a gente vê aqui nos sistemas, né? E vai chegar à altura do Recôncavo Baiano até o domingo. Ela que ajuda a levar essa umidade canalizada um pouco mais para cima. Funciona como um aspirador. Isso porque essa baixa pressão que se formou de ontem para hoje está dando suporte para esse deslocamento. A chuva ela vai ficar distribuída assim até terça-feira. Você vê que ela aumenta o volume sobre a Bahia, a partir do Nordeste, mas é uma chuva que deve vir em pancadas, não deve melhorar tanto a condição de seca que a gente tinha frequente para lá. Também atinge aqui entre Triângulo Mineiro, São Paulo, Goiás e ainda persiste por Mato Grosso e pela região norte. Detalhe para vocês como fica a situação em Salvador. Veja, hoje, previsão de 40 milímetros depois de vários dias seguidos com temperaturas muito altas. A temperatura cai hoje para 31, ainda é calor e abafado, mas chuva forte já para hoje, que se intensifica ainda mais no sábado com 50 milímetros e continua forte no domingo. Então, esses 3 dias deve vir um acumulado grande que traz e aumenta risco aí de deslizamento e alagamento. Você vê que a temperatura já cai um pouco, né, Marcelo? Exatamente. E aí junta esse calorão, esse bafo, com essa frente fria arrastando essas áreas de instabilidades, a chuva aperta e favorece muito a formação de nuvens ali, né, Thaís? Exato, é muita atenção para lá. Bom, aqui em São Paulo a situação já é diferente, a gente está se distanciando dessa condição de temporal. Hoje, tendência para tempo firme, com máxima de 28 graus. No sábado e no domingo a gente vai ter muitas nuvens, por isso a temperatura não passa dos 26, amanhã já começa com um dia bem mais fresquinho, mas sem chance de chover, pelo menos aqui na região metropolitana de São Paulo. Porto Alegre, a gente continua com o tempo firme no fim de semana, máximas de 31 graus, no domingo cai para 27. Quero abrir câmera de Santos para falar para vocês que no litoral paulista pode ter chance de chuva hoje, de moderada a forte. Amanhã essa chuva ela diminui, mas continua, então por isso ainda destaco o risco aí de alagamentos para essa região. Santos com máxima de 28, agora com o céu aberto pelo menos, viu, gente? Então essa chuva deve ser menor, mas como o solo está encharcado, os cursos d'água também estão mais altos, o pessoal tem que ter atenção, Marcelo. No Rio de Janeiro, a gente traz imagens para você agora. Hoje máxima de 29, imagens ali da Lagoa. Tem previsão de chuva que pode vir forte, 15 milímetros. Deve continuar chovendo no fim de semana e com bastante nuvem, só que bem menos que nos últimos dias. Condição aí de tempo mais firme para o sudeste um pouquinho do que mais para o norte e nordeste do país, Marcelo. Muito bem, fechamos então, damos essa passada pelo Brasil, alertas importantes. E para onde vai dar para aproveitar, descansar um pouquinho, também está aí. Com certeza.